Meu nome é Gabriel, eu tenho 22 anos e esse é o Voando para Aqui. Por que que a gente tá aqui? Por que que é tão importante a gente estar aqui? Por que que é tão necessário a gente estar aqui? E no vídeo de hoje eu venho trazer uma reflexão sobre a ideia de Gaia, a hipótese de Gaia, né? Formado por James Lovelock e uma mulher lá, Love, alguma coisa, Mari alguma coisa, porque é bem difícil falar o nome dela. É um nome bem complexo, eu vou deixar talvez na edição ou embaixo aqui o nome dela, porque eles formaram a hipótese de Gaia lá nos anos de 1970. O que seria a hipótese de Gaia? A hipótese de Gaia é uma visualização que o nosso planeta terreno, né, a Terra, ela se autorregula, né? Tem várias ideias que podem ser colocadas a ela. A própria diversidade pode se dar a ela. Tanto que, dependendo da situação do planeta, ela acaba fazendo com que certos modelos de plantas cresçam e certos modelos de plantas morram. Certas coisas ocorrem que fazem com que aquilo que está colocado ali na Terra, por exemplo, para dar um aquecimento um pouquinho maior, para dar um efeito de esfriamento um pouquinho maior, é se dado pela Gaia, né? Essa autobiosfera, esse componente químico que é a vida terrena na Terra, ela se autoproduz, ela se autoajuda, né? Então, a hipótese de Gaia é que tudo funciona como deve funcionar. E a partir daí a gente consegue visualizar que mesmo com um homem fazendo cagada, a própria Terra tá se auto-ajudando, digamos assim. Tá se dizendo, olha, não dá aqui, olha, não dá ali, olha, tu viu o que aconteceu lá? Pois é eu dando estouro, entendeu? Porque ela tá sempre se auto-ajudando para que a própria biodiversidade, a própria vida ocorra na Terra, né? Seja com vulcões, seja com deslizamento de terra, seja por inundações, sei lá, pode ser diversas maneiras, assim. E a gente tem que entender que a gente tem que preservar essas paradas, a gente tem que ter um sistema que faça com que a gente consiga lutar contra isso, a gente consiga visualizar uma ideia, um conceito, uma visão daquilo que pode ser dito, daquilo que não pode ser dito, ou daquilo que pode ser feito, daquilo que não pode ser feito, se tu parar pra pensar e refletir um pouquinho mais, porque ela é um organismo que está sempre em autorregulagem, né? E essa autorregulagem ela acaba influenciando tudo o resto. E na época não foi muito aceita essa ideia, porque ela parecia meio, nossa, proposital, nossa, ela parecia meio mítica, sabe? Nossa, a Terra ela se autoajuda, ela, nossa, né? Até a palavra autoajuda pode ser dada aqui. Dizer, meu Deus do céu, a Terra é uma autoajuda, cara, ela é um organismo vivo, como assim? Pois é, e aí passou algum tempo e teve certos estudos, né? Por exemplo, o ciclo da água, né? Onde, vamos ser bem idiota, ela chove, ela vai para os oceanos, ela evapora, cria as nuvens e volta, sabe? É um ciclo, digamos assim. E aí, nesse sentido, ela se autoajuda. Teve pesquisas mais profundamente que falavam disso, né? Outra questão é, por exemplo, nos oceanos, dependendo do organismo vivo, produz mais oxigênio pra gente e menos oxigênio, dependendo da situação que ele tá passando, ou da situação que ele sente no universo e no planeta Terra, digamos assim. É uma parada meio mística, né, se parar pra pensar, mas ela tá sempre se autoconstruindo. E foi até, que eu disse, uma hipótese que não foi tão dada fortemente na época, mas que foi se dando aceita, onde os estudos da ecologia, da biodiversidade, né, da questão da própria biologia, enfim, foram trazendo referências e trazendo pesquisas reais que essa hipótese criada lá por Lovelock e a mulher, né, é Lynn, alguma coisa assim, e eu não consigo dizer muito bem porque, enfim, MAR alguma coisa, então sobrenome lá. Enfim, são muito importantes, porque isso se deu na década de 70 e até hoje tem estudos, tem coisas e tem situações que fazem parte disso. E a gente também faz parte desse organismo vivo. E a gente tem que cuidar, a gente tem que preservar ele. Mas ele também está se preservando cada vez que o homem faz cagada. Essa é a maior loucura. Cada vez que o homem estoura uma bomba nuclear, ele está se ajudando. Isso é bizarro. Cada vez que o homem explode uma terra lá no fim do mundo, né, onde sai um tsunami, ou sai um negócio absurdo assim, sai um vulcão, uma erupção, não sei o que, a Terra tá se ajudando, entendeu? Então é bizarro. Se tu parar pra pensar com todas essas questões, até da enchente aqui no Rio Grande do Sul, se for pegar essa hipótese de Gaia e trazer pra cá, isso pode ser dito que foi uma
digamos assim, uma autodefesa, né? Desmoronamento em Brumadinho, enfim. Claro, o ser humano não fez a contenção que devia. Né? Os prefeitos, os deputados, os governadores não fizeram o que precisava, né? O próprio presidente também não fez aquilo que devia ser feito. Eu acho que não fez. Para ter acontecido isso nessa proporção que aconteceu no Rio Grande do Sul, e que nem Brumadinho, que matou mais de 300 pessoas. Pois é, né? Não foi feito, não foi efetuado aquilo que deveria ser efetuado. Mas é um sinal da Terra dizendo, olha, a gente precisa melhorar isso aqui. Eu não tô dando conta mais. E com tudo isso, todas essas ideias de profundidade, essas questões de vida, essas questões de humanidade, de natureza, de não sei o quê. Pois é, na prática a gente tá vendo que ninguém faz nada por nada, né? A gente, né, bota um lixo no chão que entope o esgoto, né? A gente, infelizmente, não separa o lixo que não é reciclável, é colocado num local. A própria Terra tá vendo isso. Se for pegar essa ideia da hipótese de Gaia, né? A própria Terra tá sentindo tudo que a gente está fazendo com ela e a partir dali ela começa, opa, pera aí, eu não posso produzir certo tipo de flor porque não tá dando mais certo. Eu não posso produzir mais certo tipo de árvore porque não tá dando certo. Olha, eu não consigo mais ter essa espécie animal porque não tá dando certo. É tanto que as espécies maiores não existem mais. Os elefantes, eles são poucos no mundo, eles não são demais. Por quê? Porque a gente matou, né? A gente destruiu, que legal. Então até essa construção, né? Por isso que é importante esse cuidado, né? Com parques ecológicos, com questões ambientais, com essa parada toda de realmente preservação daquilo que, digamos, é a nossa casa, se parar pra pensar, né? É o nosso mundo, é a nossa vida, é o nosso ar que a gente respira, né? Que nem, por exemplo, São Paulo, eu moro no Rio Grande do Sul, uma era um pouquinho melhor, mas São Paulo dizem que é horrível, né? O Tietê lá é péssimo, pois é. Por quê? Sabe? Por que que isso aconteceu? E quem é que fala, né? Quem é que reproduz isso? Quem é que dá, opa, pera aí, né, gente? É o que que tá acontecendo aí, né? A gente precisa trabalhar isso, né? Vamos lembrar da hipótese de Gaia lá de Lovelock, de 1970 e poucos, enfim, né? Com todas as pesquisas feitas, realmente, tem várias questões, assim, que foram feitas. Exemplo, que nem eu falei, assim, né? Caso tenha certa temperatura, a Terra se ajusta para diminuir. Isso é muito louco, que nem se tu parar pra pensar nesse efeito global que tá tendo da temperatura aumentando gradativamente. Quer dizer que a Terra tá trabalhando para que isso não ocorra e possa manter a vida na Terra. Sabe o quanto doido isso é? Ou a gente também pode vir diferente nas próprias espécies, digamos assim, ou nas próximas gerações, se for melhor. Porque a gente também está sendo trabalhado, a gente também faz parte desse organismo vivo, que é a própria natureza. A gente também faz parte dessa ideia de sociedade natureba, digamos assim, que eu disse no outro vídeo. Porque a gente também é natureza, a gente também é vida. E a gente também está se adaptando cada vez mais. E é meio louco, porque a gente acha que a gente é inteligente, que a gente pensa e a gente sabe que pensa, e as outras espécies não. Mas espera aí, todo mundo tem o seu local. Todo mundo tem as suas percepções de vida na Terra. E a Terra ajuda a gente a melhorar sempre, ou a criar a gente um pouquinho mais forte nisso, um pouquinho mais forte naquilo. As próximas gerações, elas podem vir melhores. E eu não digo melhores como ser humano, porque eu acho que o ser humano é uma porcaria e é difícil melhorar. Mas dá pra melhorar também, as questões éticas, morais, sociais, ambientais, dá. Mas eu tô dizendo no corpo físico, né? Talvez tenha algumas mudanças genéticas que ajudem a viver nessa terra um pouquinho mais quente, né? Viver nesse ambiente um pouquinho mais turbulento, né? Com esse ar horrível, sabe? Então, a hipótese de Gaia é basicamente isso. É um olhar para o mundo onde ele é um organismo vivo e tudo que ele faz é pro bem dele, digamos assim, e para a própria autopreservação daquilo que ele tem de melhor, né, que é a vida. E por que que aqui a gente consegue viver, sendo que em Marte a gente não consegue, ou em Júpiter, ou outro qualquer lugar do planeta da galáxia, né? Então, fica aí essa reflexão, fica essa ideia. Muito obrigado pelo acesso, deixa o like, se inscreva no canal e se você chegou até aqui, comente se você chegou aí, fale sua hipótese, fale sua ideia, fale seu conceito, fale o que você aprendeu.
fale temas pro próximo vídeo. Até o próximo, compartilhe.